Fala, torcedor rubro-negro, fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aqui um cortezinho aqui, rapidinho aqui, do ESPN aqui, sobre o Flamengo, né? Frente ao Atlético Mineiro, já está se falando, não tem para onde, não tem outro tema, né? No Brasil, hoje a mídia toda falando sobre esse jogo aí. Vamos ver um cortezinho aqui rápido aqui e ver as últimas informações, né? Do Flamengo. Cícero Melo trouxe informações direto aí, né? Lá do CT do Flamengo, que ontem apresentou, né, o Carrascal. O Carrascal foi bastante incisivo e bastante humilde também, né? Mas falou que vai buscar espaço titular. Já deixou aquele ar já ali preocupando quem tá jogando titular. Tem que jogar. Se o homem jogar o que ele joga, que ele sabe, ele vai ser titular absoluto, beleza? Vamos começar aqui com o vídeo de hoje. Era o Diego Costa, que jogou, foi campeão pelo Galo e falou... Agora com a gente, hein? Repercutindo o rubro-negro, a gente tá falando de reforços chegando, sim, tem mais gente também sendo apresentada no Flamengo, e o Flamengo precisando, então, vencer e virar esse resultado, não é, Cícero, para seguir vivo na Copa do Brasil. É verdade, Bruno. Bom dia para você, para as Mares, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. O time do Flamengo está encerrando a sua preparação neste momento, treinando no CT Ninho do Urubu. A viagem para Belo Horizonte será às 4 horas da tarde. Como perdeu o primeiro jogo de ida no Maracanã por 1-0, na semana passada o Flamengo se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil com vitória por 2 gols de diferença nos 90 minutos na casa do adversário, Arena MRV em Belo Horizonte. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Qualquer outro resultado, empate ou derrota, elimina o Flamengo precocemente da Copa do Brasil. E tem uma escrita aí, o Flamengo nunca reverteu uma desvantagem fora de casa em mata-mata. Excluindo o Campeonato Carioca. Foram 13 confrontos até hoje, 11 eliminações. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo de volta fora de casa, mas não pelo placar necessário. Ano passado, perdeu para o Peñarol em casa por 1-0 e depois empatou no Uruguai 0-0. Foi eliminado da Libertadores, e o Tite acabou demitido 4 dias depois. O Flamengo tem um grande reforço, Carrascal, o colombiano, e ele fala agora, ele não tem condições de jogar, não foi inscrito a tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então ele fala dessa vontade muito grande que ele tinha e a alegria de estar no Flamengo. La verdad que bueno, como todo el mundo sabe, pues Flamengo es un equipo grande, un equipo en Latinoamérica que significa mucho. La verdad que no dudé ni dos segundos en tomar una decisión de venir. Para mí era un sueño jugar en la liga brasileña, por mi estilo de juego. La verdad que bueno, que creo que tomé la mejor decisión. También hubieron clubes que tuvieron también el interés. Yo en mi mente aferré a mi familia, a mis amigos cercanos, y dije que no, que yo quería ir a Flamengo porque pues era una oportunidad para mí, era algo lindo, quería vivir esa experiencia linda acá, y sé que es un equipo que compite y sé que es un equipo que gana títulos. O Flamengo tem muitos desfalques para este jogo em Belo Horizonte. Eric Pulgar, Danilo, De La Cruz e o Matheus Cunha, goleiro, todos lesionados. Compensação, tem uma boa notícia. O Arrascaeta, que saiu do último jogo contra o Ceará com um incômodo muscular na coxa esquerda, fez uma ressonância magnética que nada acusou. Ele está liberado para jogar. Como última informação, o técnico Felipe Luiz tem 4 dúvidas para escalar o time. Na lateral direita, Emerson Royal ou Varela? Lateral esquerda, Alexandre é o titular, mas não vem jogando. Tem o Vinha e o Ayrton Lucas, um dos 3 vai jogar. De volante, Alan ou Everton Araújo. E entre 5 jogadores ele vai ter que escolher um trio atacante. Entre Luiz Araújo, Plata, Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino, apenas 3 vão começar jogando, os outros 2 vão ficar no banco de reservas. Voltamos ao estúdio. Valeu, Cícero, obrigado, viu? Então são muitas opções para o jogo, né, de amanhã, e acho que a gente pode amanhã também desenhar direitinho essa equipe, mas são muitas opções para a temporada, e agora o Flamengo ganha mais uma, o Carrascal. A disputa dele é com quem, Jailson? Arrascaeta. Com Com Arrascaeta. a Arrascaeta? O Arrascaeta. Vejo o Carrascal como esse camisa 10 mesmo, armador, para ser a sombra que o Flamengo quer há muito tempo. Desde a época do Marcos Braz, ele falava que ele tinha um trabalho danado para conseguir contratar um camisa 10, porque ele sabia que qualquer meio armador que viesse pro Flamengo, o cara já viria sabendo que seria reserva. Sim. Sim. Então, muitas
muitos jogadores recusavam, porque, pô, não vou pro Flamengo para ser reserva. Então, o Carrascal é a contratação que o Flamengo tá buscando há muito tempo. Muito tempo. Mas ainda ele mais... ele tem um patamar pra ser esse, porque às vezes contratava e não era, ou tentava encontrar algum jogador e adaptar, tipo o próprio De La Cruz. Às vezes poderia jogar na do gasta dinheiro e não é o cara, né? O De La Cruz, pra mim, é segundo volante. Uhum. O Tite tentou colocar ele um pouco mais à frente também, mas ele não funcionou. Eu vejo o De La Cruz mais como segundo volante, sendo esse motorzinho mesmo, que é onde ele tem atuado com o Felipe Luiz. O Carrascal é esse cara. Tecnicamente, o Carrascal é muito bom. O problema do Carrascal é um pouco mais de ritmo também, um pouco mais de atenção nos 90 minutos. Tem que deixar ele ligado no jogo. Uhum. Que ele desliga com uma facilidade tremenda. Mas qualidade, ele tem a qualidade para ser, sim, o meia armador do time. E aí no Atlético tem agora já o Alexander, que já chegou, né? Chegou e jogou, né? Chegou, já jogou. Jogou também pela necessidade do elenco Já teve do que ir Atlético. já vai um pouquinho na lateral lá, que eu tô sem o Rubens, tô sem o Arana, tô sem ninguém. Já jogou até improvisado. Já teve que ajudar. E essa possibilidade do Renier, a Mari estava contando pra gente, Mari Pereira. Exatamente. O Atlético tentando mirar ali algumas soluções para setores específicos, né? No caso do Alexander fica muito claro. E do Renier também. Eu acho que essa tentativa de fazer o jogo do Atlético passar pelo meio, com alguma qualidade. Que não foi o Bernard, né? Ele não conseguiu Não foi ser o esse Bernard, menino, né? exatamente. Já há um tempo, né, que o Atlético tem sofrido com essa ausência de alguém que consiga ali fazer o jogo fluir muito por dentro do Atlético. Acho que o Cuca, ele tem nesse momento encontrado algumas soluções, muito por conta da pressão pelo resultado, desempenho, enfim. Acho que o Scarpa, por aquele lado esquerdo, tem funcionado. A volta do Coelho também é um ganho absurdo para o Atlético, porque ele te entrega sem a bola, ele também te dá outras opções ofensivas, a chegada do Biel. Então, acho que aos poucos ali, o Cuca ele vai ganhando algumas opções, mas ainda assim precisando mexer muito no time. É que o Flamengo, quando a gente vai fazer esse comparativo, porque são essas duas equipes que a gente está tratando, Sacanagem. ele vai ganhando segundas e terceiras opções. O Atlético, ele ganhando tá outro time quase, ele tá né? ganhando, Tá perdendo. ele perde jogadores e os jogadores que chegam, na verdade, não é para complementar. Não. É uma necessidade de O Alexander e o Rubens. Biel entrou, joga. Acho que é o melhor exemplo. É? O Alexander e o Rubens. Porque o Alexander faz exatamente as mesmas funções que o Rubens fazia. Ele pode jogar de volante, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo Meia. também. Igualzinho. É igual. Só que o Alexander seria uma baita contratação se não tivesse perdido o Rubens, por exemplo. Seria mais uma opção Aí pro seria Cuca. elenco. Exatamente. não aí seria time. elenco, e não O 11. elenco, Não, não é, né? o Galo não incorpora. Tirar o fôlego. De um lado, 3 títulos de Libertadores. Do outro, mais 2. Quarta, dia 13, 9h30 da noite, Flamengo e Internacional jogam. Dia 13 de agosto, então semana que vem, já a primeira partida do confronto entre Flamengo e Internacional. E repete o que aconteceu em 2019, eles se encontraram na Libertadores. Era o Internacional de Odair Hellmann, não era? E o Flamengo de Jorge Jesus, que acabou com o título daquela Libertadores da América. E continuamos com o Flamengo. Flamengo foi assunto na chamada e o Flamengo está aqui também, ó, com o Carrascal. Mais um reforço chegando na Gávea. Vamos ouvi-lo. También hubieron clubes que tuvieron también el interés. Yo, en mi mente, aferré a mi familia, a mis amigos cercanos, dije que no, que yo quería ir a Flamengo porque pues era una oportunidad para mí, era algo lindo, quería vivir esa experiencia linda acá y sé que es un equipo que compite y sé que es un equipo que gana títulos, entonces pues nunca dudé ni un segundo en venir para acá. Tiene Arrascaeta, pues sus condiciones. Creo que somos jugadores diferentes, de alguna u otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues es a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien. Apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Aí então, Jorge Carrascal, com aquele belo sotaque colombiano, ao lado do José Boto, aí o homem forte do futebol do Flamengo, e não para de contratar. Jorge Carrascal, amigo, capitão América, o gênio leal da seleção colombiana e agora do Flamengo.
Tá aí, ó. Abraçado com o Boto ali. Mais um jogador que chega para encorpar o elenco, o forte elenco do Flamengo. Acho que o Carrascal não chega no nível dos que já chegaram recentemente, na semana passada. Samuel Lino, Saul, até o Emerson. Repito para você o que já falei aqui algumas vezes, se tocou no assunto Carrascal. Não acompanhei na Rússia, não sei como foi a evolução dele lá. Quando era jogador do River Plate, eu tinha muitas restrições ao Carrascal. Que tipo? De ser um jogador habilidoso, com a bola no pé, sim. Habilidoso, mas que dificilmente dava sequência às jogadas de que participava. É claro que se o Flamengo foi buscar, o Felipe Luiz olhou, observou, deve ter encontrado participações recentes dele boas lá jogando na Rússia e trouxe por isso. É um jogador, sim, repito, habilidoso, mas que tomava decisões erradas na maioria das vezes. Sabe a jogada que morre, né, no cara? Tá tudo sendo muito bem construído, dava para ele driblava um e aí ou chutava sem ser na hora certa de chutar, ou dava um passo para o lado errado, que tinha que estar para a direita e dava para a esquerda, ou acabava desarmado porque driblava demais. Eu tinha essa impressão. Era um jogador que quando entrava no River, e ele não era titular daquele River, ele não conseguia fazer o time melhorar. E, repito, essa é a minha impressão de quando eu acompanhava, isso já tem alguns anos, e todo mundo tem a tendência de evoluir, de melhorar lá na Europa, né? Tem Estou olhando aqui, e Eugênio, tal. desculpe, e depois disso ele passou no CSKA e no Dinamo de Moscou. É um futebol mais duro, né? Mais físico, jogando na Rússia. Espero sim que ele tenha evoluído. Repito, não tenho referências dele. Muito difícil hoje a gente ter o acesso ao futebol russo, né? Especialmente depois desse período aí de guerra com a Ucrânia, o futebol russo ficou muito isolado, só se vê lá dentro mesmo e tal. Então, mas é claro, o scout do Flamengo foi buscar as imagens e é um jogador que qualidade tem, sim, eu acho que pode. Imagino que seja um reserva para o Arrascaeta dentro do contexto que o Flamengo tem. Mas sombra acho pesado para ele. O Arrascaeta, na verdade, não precisa de uma sombra, ele precisa de um complemento. Precisa de um cara com quem o Flamengo conte quando ele, Arrascaeta, não puder jogar por algum motivo. Isso já faz temporadas. Há quantas temporadas a gente está discutindo aqui essa questão, não da sombra, mas de alguém à altura do Arrascaeta, ou que pelo menos na ausência do Arrascaeta não comprometa tanto o rendimento do time. Eu acho que para isso o Carrascal pode funcionar. Acho um bom indício ele ter ido de um clube da Rússia para o outro, 2 de clubes tradicionais. Talvez falte essa coisa que o Eugênio falou, né? A coisa da sequência das jogadas, talvez um pouco mais de pegada. Mas como sombra eu acho um pouco pesado. E como titular também. Se o Arrascaeta tiver em condições, titular é o Arrascaeta. Ele vem para preencher essa lacuna de reserva do Arrascaeta que o Flamengo tem dificuldade em encontrar e a diferença que faz. E até para manter o mais próximo do nível. Lógico, o Arrascaeta faz toda a diferença. A gente sabe o quão especial ele é e o que ele significa no time do Flamengo. Mas você conseguir manter um nível próximo quando rodar o elenco, já que o Flamengo é o tipo do time para lutar por todos os títulos, mesmo quando roda o elenco. Quando, por exemplo, na Copa do Brasil, mexe em peças do time titular, é para manter o nível, para brigar por todas as frentes. Acho que o Carrascal chega muito nesse sentido. De ser uma alternativa importante ao Arrascaeta. Gosto também de considerar nessa disputa, por exemplo, o Matheus Gonçalves. Acho que pode ser considerado também como um jogador para preencher essa função. Mas o Carrascal vem para fortalecer nesse sentido. E não muda o time titular. Também não acho que ele chega para nesse sentido, pelo menos num primeiro momento, mas torna o elenco com ainda mais alternativas. É por isso que o Felipe Luiz não vai armar o Flamengo com todos os reforços. Não, Ele vai contar com todos os reforços para o elenco. E aí eu concordo com o Eugênio. Em relação aos outros que chegaram, ele não tá no mesmo nível. Não é do nível do Saul, do Emerson, do Samuel Lino. Mas é um cara que pode contribuir muito. E o que chama a atenção é que ele não é um reforço no mesmo nível dos outros para uma situação, não vou dizer nem para uma posição, porque não é o caso de pegar a camisa do Arrasca, mas para uma situação de elenco que talvez pedisse alguém de mais peso. Só o tempo vai dizer. E dos reforços que chegam agora, eu imagino,
Saul e Samuel Lino sendo titulares, um cenário natural, e o Emerson dependendo do que for o jogo, dependendo do adversário. Quando você puder jogar de uma forma mais ofensiva com ele, dependendo quem for o lateral esquerdo também, e aí ter essa possibilidade com o Varela. Mas eu imagino que esses 3 sejam para ser titulares com o Emerson nessa questão, muito condicionando de acordo com o adversário, e o Carrascal sendo um reserva. Como roda muito, né? Vai acabar jogando bastante. Ah, sim. Ninguém joga todas as partidas num elenco como o do Flamengo e com a demanda de calendário que o Flamengo tem. Mas Então ninguém vai- joga nenhuma também. Sim, Todo mundo tá participa. todo Eu mundo ia jogando. perguntar para o Eugênio, que acompanha mais futebol sul-americano e tal, sobre convocações, tem sido chamado, seleção colombiana, e eu, antes de perguntar, fui olhar aqui a última rodada das eliminatórias, por exemplo, teve um empate 1-1 Argentina e Colômbia, Carrascal estava no banco, entrou no lugar do... Arias, Não, do Rames Rodrigues. do Rames. Ah, tá. Do Rames Rodrigues. Tem a ver, né? Rames, a posição Carrascaeta, né? A posição onde ele joga. Historicamente, na seleção colombiana, a reserva do Rames é o Quinteiro. Né? Desde sei lá, Juanfer 2013, por aí, que agora voltou para o River Plate, né? O Quinteiro estava no América de Cali e voltou para o River Plate. Toda uma polêmica lá, mas o Gallardo o ama e vice-versa. Mas é isso, é um jogador ali que não é um titular na seleção colombiana. Não. Como acredito que, em princípio, não vai ser titular no Flamengo, mas vai jogar. Porque todo mundo está jogando muito. Jogando muito em termos de minutagem, já que a demanda é o Flamengo jogar todas as competições. Então, ele vai ter as suas oportunidades, vai jogar. O Arrascaeta é um jogador, né, que a gente comentava essa semana, tem feito uma temporada no plano físico bem superior às últimas. Eu, no início do ano, fiz aqui uma crítica, porque o Arrascaeta sempre chegava em determinado momento, caía muito de produção, sumia do time, não joga 90 minutos. Esse ano está sendo diferente, é uma preparação outra para ele, mas a gente vai entrar agora no momento crítico, a partir do já no mês de agosto, né? Que já começou aí, Copa do Brasil, semana que vem começa, oitavas de Libertadores, e aí pegada embaixo para um Flamengo que se imagina, vai passar nas competições, pé embaixo até dezembro. Você diria que é a hora da onça beber água. Já que você disse que todo mundo vai... Me lembrou Luiz Mendes. Todo mundo vai jogar, Eugênio. Dá uma olhada nessa tela aí e traz um provável time reserva, ou as opções que o Luiz tem para usar. Eu me lembro que desde o ano passado, ou retrasado, você defendia que o Flamengo deveria ter 2 times diferentes. Um 11 para jogar brasileiro, um 11 para jogar os mata-matas. Isso não aconteceu até agora. Não. Os técnicos mesclam. Mas aí seria um provável... Só aconteceu com o Dorival Júnior. Foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 22. Mas ele mesclava os times, ele não fazia 2 Não, times diferentes. O time do brasileiro era o time reserva. Isso aconteceu com o Felipão lá em 2018 no Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time B. Olha aí, Matheus Cunha, Varela, aí seria, entre aspas, um time reserva, tá, do Flamengo. E tem algumas posições que tem 2 boas opções para. Aí estamos considerando, professor, que o Alvírio titular. Aí o Varela seria reserva. Né? Danilo, lateral esquerda. Cleiton e Ayrton Lucas ou Vinha. Alexandro seria o titular? Brincadeira. Ayrton Lucas e Vinha jogariam em todos os times do Brasil. Alguma dúvida? Terceiro da posição, qualquer que seja, jogará. Everton Araújo, Alain, Saul ou De La Cruz, Carrascal ou Cebolinha, Luiz Araújo ou Plata e Pedro. O Pedro tem alternado. Mas aí quem é o titular ali na direita? Sim. O Luiz Araújo e Plata, um dos dois vai ser titular, na verdade. Aí E o outro Pedro, fica- ele alterna, às vezes tem sido titular. E o De La Cruz joga mais atrás, né? De La Cruz ali no lugar do Everton Araújo, quando ele joga. Ele não tem jogado assim como meia Boa. por trás do atacante. Mas são todos jogadores ali. A exceção do Cleiton, que é um jovem, que tem tido pouca rodagem. Outro dia entrou de lateral esquerdo, né? Naquele momento que o Flamengo estava com todos os laterais machucados e o Vinha não jogava 90 minutos. Ele entrou no final de jogo ali. Mas quem joga mesmo na zaga do Flamengo são os 2 Léos e o Danilo. O Danilo rola, ora no lugar do Ortiz, ora no lugar do Pereira, mas ele está sempre jogando ali também. Tirando isso, você vê ali que o Everton Araújo é um jovem da base, mas já entrou, já se firmou no elenco.
talvez não seja um jogador tão valorizado quanto outros no elenco, mas fisicamente é um jogador que entrega no plano defensivo. Com a bola, entrega pouco. O Alan melhorou muito. O Alan, que era muito criticado no Flamengo, foi bem demais no Atlético Mineiro em 2021. Ele, nesse ano, com o Felipe Luiz, ele consegue ser um jogador que, pelo menos, não está comprometendo, né? Porque ele entrava e o torcedor do Flamengo ficava desesperado, né? Meu Deus do céu, o Alan tem jogado. Você vê ali, chegada de um Saul, chegada de um Samuel Lino, potencializando muito ali, né? O Emerson para o lugar, eu acho que o Emerson é um jogador hoje mais completo do que o Wesley. Então ele melhora a lateral direita. O Flamengo incorpora o seu elenco. Eu acho que não tem ninguém com a característica do Gerson, que era, para usar uma expressão que o Tite usou em algum momento, cunhou a expressão, era o ritmista do time. Era Eugênio, o Gerson. Não tem esse cara ainda. O homem do fica um ponto de interrogação aqui, né? Não discordando, mas pensando, será o Emerson tá melhor que o Wesley? O Eu Emerson acho que Royal, hoje, será? eu acho O que Wesley tá voando, hein? O Wesley. Mas numa fase da vida mais equilibrada, né? O Wesley é um jogador de muita velocidade, de muito pulmão, muita força, que melhorou no aspecto defensivo, era a crítica feita a ele quando ele chegou no Flamengo, mas que tecnicamente tem as suas limitações. Eu acho que, como é muito jovem, tende a evoluir nisso. Então você vê o Wesley chegar à linha de fundo, não sai aquele cruzamento redondo na Mas cabeça. o Emerson Royal era cornetado lá no Tottenham? Sim. O Tottenham, depois, mais recentemente no Milan. Mas na época do Tottenham, a torcida tinha até musiquinha cornetando ele. Não tô dizendo que ele é ruim. Nem defende, Tô dizendo assim como o Wesley, ele também tem defeitos. É muito bom jogador. Os dois são muito bons jogadores. Mas eu entendo que, tecnicamente, ele hoje é um jogador mais completo. Que até pela bagagem que ele já trouxe da Europa, de interpretação do jogo, de saber o momento de atacar os espaços, de recompor, eu acho que ele chega mais completo do que o Wesley, que tinha muito pulmão, mas que ainda tinha algumas deficiências técnicas. Pessoal, é a opinião deles, né, da mídia. Eu acho que o Wesley e o Emerson Royal têm muita diferença, cada um tem uma característica diferente do outro, né? O Wesley tem força, tem técnica também, né? Não é à toa que o Wesley chegou para a seleção brasileira, né? E agora foi para Roma, né? Então, assim, às vezes assim, tava tudo bem, falando tudo certo, mas daqui a pouco aí dá um piripaque na mídia que eles começam a falar bobagem, velho. Pessoal, como eu falei, né? Tinha gente já colocando aí o Beltrán com a camisa do Flamengo e tal. E o Gé trouxe aqui, né? Que ele decidiu ficar na Europa e esfriou o interesse do Flamengo, né? O Flamengo tinha o Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina, como principal alvo, né? Para a posição do 9, para fazer ali sombra. De repente, provavelmente estão querendo vender o Pedro. Eu acho isso uma idiotice, que o cara tá jogando bem. O cara tem idade boa, eu não venderia o Pedro mais, né? Cada um tem sua mentalidade, né? Desde o início das conversas, Beltrán se mostrou disposto a retornar ao futebol sul-americano. O Flamengo até tentou convencê-lo, mas o atacante não mudou de ideia. Deixa ele lá, paciência, né? Ele não quis votar, ele acha que é melhor para ele, ele sabe que é melhor para ele. Apesar também que, o cara fez 98 jogos, marcou 16 gols. Também não é um número tão expressivo. Você bota os jogos do Pedro, Pedro fez bem mais gol que esse cara, né? O problema é que ele tem 24 anos. E o Pedro, se eu não me engano, acho que tem 28, 27, se não me engano, né? Ou menos, ou mais, não sei. Alguém me perdoe, não lembro a idade do Pedro. Mas deixa ele lá. O Flamengo não tem que se rastejar para jogador. Contra jogador que tem que querer jogar no Flamengo. Foi o caso aí do Royal, do Samuel Lino, né? Que é bem mais jovem, estava no Atlético de Madrid, um time de mais expressão, né? Do que o próprio time, né? Da Fiorentina, né? Que tá aí o Beltrán. E o Saul, né? O Saul e o Carrascal, né? Deixa ele lá, ele que siga a carreira dele, onde ele achar melhor, beleza? E o que a mídia falou aí, eu discordo, o Carrascal melhorou muito o seu futebol, foi pra Europa, não é à toa que ele vai pra Europa. Nenhum time da Europa vai contratar um jogador que não tem uma boa tomada de decisão, né?
Mas a mídia é assim mesmo, né? Muitos deles estão mordidos aí que o Flamengo tá com esse reforço. Agora, diga você, quando esse reforço entrosar, pode escrever, vai dar trabalho como já tá dando. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Encerramos por hoje. Estamos de volta amanhã. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Se cuida aí. E amanhã é Mengão na cabeça e no coração.